canção, ela fala que aqui, quando reunidos estamos para adorar ao Senhor e clamarmos a Ele, Ele virá até nós. Porque nós estamos aqui com... Então eu convido você, irmã, a se colocar de pé e juntos louvarmos ao Senhor. Ao erguermos as mãos, para que, igreja? Adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui fazer o que, igreja? Porque Tu és Tu, meu Senhor, digno és, só Tu és, e todos que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós. Declare isso. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, que és Tu. Toda língua confessará que Ele é. Toda língua confessará que Tu és o Senhor sobre todos. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu, porque Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Santo, somente o Seu. Aleluia, glorificado seja o Senhor de nossa vida. Ele já se faz presente. Porque quando tiver 2 ou 3 reunidos e clamarmos pelo Seu nome, pedimos, invocamos Ele, Ele se faz presente. O principal é estar presente, minha irmã. Eu falava ali no gabinete e disse assim: mas amor, como eu vou cantar para 100 mulheres? Como eu vou fazer isso, Senhor? Eu não estou cantando para 100 mulheres, eu estou cantando para o Senhor. Porque quando aqui no culto de mulheres tinha 8, Ele estava presente. Quando essa igreja encher, mas encher da sua presença, é porque Ele está presente, minha irmã. E nós estamos aqui para louvar o Seu santo nome. Amém? Amém. Podem sentar. Queridas mulheres, sejam todas muito bem-vindas a este evento especial, um congresso dedicado a celebrar a grandeza de Deus, a força e a sabedoria que Deus, em sua infinita graça, colocou em cada uma de nós. É com alegria no coração que iniciamos esse encontro, onde nos reunimos para refletir sobre o papel único e essencial que as mulheres desempenham no plano divino. Hoje, nosso foco será a mulher virtuosa, sua identidade, conquistas e desafios na busca em Deus de ser moldada. No capítulo 31 de Provérbios,
nos apresenta uma mulher que transcende os padrões e expectativas de sua época, sendo reconhecida não apenas por sua beleza exterior, mas, sobretudo, por virtudes internas. Sua força, seu temor a Deus, seu caráter irrepreensível e sua capacidade de transformar sua casa, sua comunidade e as coisas ao seu redor. Como mulheres de Deus, somos chamadas a viver de acordo com essa sabedoria, a sermos cuidadosas com o que construímos dentro de nós mesmas e no nosso lar. O versículo 29 nos lembra que muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O Senhor nos convida a ser essa mulher, que se destaca em caráter, em fé, em ação, pois é no cotidiano, nas escolhas simples e nos pequenos gestos que revelamos a grandeza de Deus através do nosso coração. Neste congresso, queremos refletir sobre o que significa ser uma mulher virtuosa nos dias atuais. Que este momento seja um tempo de profunda reflexão e renovação, que possamos, como mulheres de fé, e a ser luz na vida de pessoas que nos cercam. Sejam todas muito bem-vindas, que o Senhor abençoe cada momento deste encontro e que Ele nos conduza a uma experiência transformadora, que nos faça mais e mais parecidas com a mulher virtuosa de Provérbios 31, que agrada ao Senhor. Somos falhas, pecadoras, carecemos da misericórdia e graça divina, mas com o Senhor em nós e através de nós, seremos bênção na vida das outras mulheres. Amém? Sejam todas bem-vindas, que vocês possam desfrutar desse momento, que vocês estejam sensíveis a ouvir o que o Senhor vem falando desde a recepção, no momento que vocês são recebidas, através dos louvores, da vida de cada uma, não só quem está aqui servindo, trabalhando, mas umas às outras, que a gente está aqui para construir amizades, pois somos irmãs em Cristo. Que possamos realmente nos ajudar e nos fortalecer nos desafios que é ser mulher na sociedade de hoje. Que juntas possamos orar e clamar ao Senhor por esse momento, por esse dia maravilhoso que teremos em sua presença. Senhor, nosso Deus e Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por este dia, Senhor, que primeiramente já foi planejado por ti, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada mulher aqui representada e suas famílias, cada irmão e irmã que está servindo, ó Pai. Sabemos, Senhor, que Tu capacita os disponíveis, ó Pai. Que cada um aqui possa florescer, Senhor. Que sementes sejam lançadas na sua vida e que elas possam, ó Deus, sair daqui edificadas através do Teu amor, da Tua palavra, da Tua misericórdia sobre as vidas delas, ó Pai. Não somos nós, Senhor, mas é Tu, ó Pai, que capacita e que prepara cada uma de nós, Senhor. Que elas possam, Senhor, ser abençoadas e edificadas com a palavra e tudo que vem acontecer aqui neste momento, Senhor. Que daqui, ó Deus, não saia apenas uma mensagem, mas saiam amizades fortalecidas no Senhor. Que saia perdão, ó Pai, amor, Senhor, através da vida delas, Senhor. Te agradecemos por este culto, por todo o decorrer do nosso dia. Prepara, Senhor, cada detalhe, Senhor, para que elas sejam surpreendidas e elas vejam o Teu amor na vida delas, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Gente, eu sou da animação. Então, a gente vai louvar, né, tia Jéssica? A gente vai bater palmas, a gente vai adorar o Senhor. Dê glória a Deus, amém, aleluia. Não tem pecado nenhum em dizer glória a Deus, amém, aleluia. Né? Então, que vocês possam realmente, junto conosco, com toda a equipe, louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém. Diz, ela convive tanto com criança que ela vai falar assim, tá? Tia Jéssica, meus pequeninos, né? Porque é 24 horas por dia. Minhas amadas irmãs, passa a letra para mim, por favor. A gente vai falar um pouco sobre a letra para depois nós cantarmos. Ela começa que estou no meu jardim. Tranquei a porta e abri o meu coração. Erguei minhas raízes.
com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Então vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Quero ser o bom perfume, a primeira essência, seu jardim particular. Amém, igreja? Porque todos os dias o pecado vem, mas todos os dias a graça superabundou. Todos os dias nós somos tragados, mas todos os dias o Senhor derrama sobre nós misericórdia. Todos os dias queremos fazer nossa vontade, mas a palavra diz que a vontade dele é boa. Que maravilhoso! É maravilhoso quando vocês interagem, porque o que nos separa é apenas o microfone, só isso. Somos povo, somos igreja, somos filhas. E não é isso que nos separa, porque todos nós diante do Senhor temos o mesmo valor. Então vamos louvar, vamos aprender quem não sabe, mas vamos dizer isso como uma verdade do nosso ser. E eu convido mais uma vez a vocês se colocarem de pé como flores erguidas no jardim. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o quê? Percam o brilho do primeiro amor. O desejo real, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata só pra te adorar. Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Esse jardim aqui, ele se refere ao íntimo com Deus. Lá onde ninguém precisa ver. Lá onde você o busca em espírito e em verdade. Lá onde o Senhor sonda o mais profundo do seu ser. Lá onde o Senhor trata aquilo que sua boca não verbaliza, mas o Espírito Santo, ele vai incomodar. Esse secreto, esse particular, é lá no Senhor. Todo aquele que busca o achará. Todo aquele que clama o receberá. Porque nenhum daquele que foi dado ao Senhor, o Senhor rejeitará. Então nós estamos no nosso jardim particular, cada uma com a sua dor, cada uma com o seu particular. E cada uma o Senhor conhece individualmente quando fala, porque o Senhor sabe. E a ovelha, ela tem que reconhecer a voz do bom pastor. E o nosso bom pastor, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos transformou para a glória do seu louvor. Então vem, Senhor, e nos resgata todos os dias para te entregar um perfeito louvor. Apesar de nós, o Senhor nos usa para o seu louvor. Vamos do começo? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas.
de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o quê? Percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Declare isso com fé, igreja. Vem, Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero primeira essência, jardim particular. Te adoro, Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata. Jardim particular. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua
Primeiro o Senhor trata. Primeiro Ele trata. Aí Ele transforma. E daí Ele te usa. Porque você tem que seguir. Não dá para servir e não ser transformado. E quão maravilhoso é quando alguém olha para você e diz: mas fulano mudou. Glorificado seja o Senhor. Porque Ele transforma, Ele cuida. Ele faz algo novo nos seus. Porque o Espírito Santo, Ele tem que testificar tudo aquilo que foi mudado em nós. Porque quem testifica as obras é o Espírito Santo. Não tem que testificar. Somos tão limitados. Somos tão fracos. Somos tão pequeninos. Quem somos nós para testificar algo na vida da minha irmã? O Senhor testifica por ela. E quando o Senhor testifica, o inferno se cala. Porque o acusador das nossas almas não podem mais nos ferir. Porque o Senhor cuida de nós como a menina dos seus olhos, igreja. Você tem que entender que você é filha. Você foi criada. Você foi resgatada. Você é transformada todos os dias. A partir do momento que você luta com o seu ser. Senhor, mas eu quero tanto. Mas Ele diz: filha, a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Deixa eu te transformar, não precisa mais lutar. Deixa o Senhor transformar o teu ser. A transformação, ela vem de dentro para fora. E o Espírito Santo vai testificando. E tudo vai mudando. E daí as pessoas começam a perceber que já não existe mais você. Mas existe o brilho do Senhor em você. Não é sobre nós, irmãos. É sobre o Salvador. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. E a mensagem é do Evangelho que transforma. É do Evangelho que cura. Tem tanta gente que precisa ser curada. Tem tantas pessoas que pegam as suas feridas e esconde lá no seu íntimo. Mas essa canção, ela fala: Senhor, sonda-me. Conhece quem eu sou, Senhor. Davi ali, quando ele estava, e ele rasgou as suas vestes diante do Senhor, porque ele reconheceu que pecou. Ali, quando ele disse: Senhor, não adianta viver sem a tua presença. Porque a vontade de Davi ele fez, mas o afastou do Senhor. E quando ele rasga as suas vestes diante do Senhor, ele confessa que sem Ele não dá para viver. Rasgue suas vestes diante do Senhor, que Ele transformará o seu ser, Ele transformará o seu íntimo. Então vamos dizer assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Eu quero ser como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da bandeira que te agrade, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa no Senhor, usa no Senhor. Sonda o nosso coração. Quebranta, Deus. Transforma. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da bandeira
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aí o Senhor sonda, transforma e muda. Mas existe uma água que purifica todo o nosso ser. Tudo tem um contexto, minha irmã. Nunca são músicas cantadas sozinhas. Tudo tem um contexto, não é, irmã Jússi? Tudo tem um contexto, porque o Senhor, Ele faz isso. Ele não deixa algo solto. Ele traz um contexto. Mas que por onde essas águas passar, Ele vai transformar. Porque é impossível você ser filho e não ser transformado. É impossível você ser filho e não transbordar o Espírito Santo de você. Mas Moisés, quando a luz do seu rosto, quando o brilho estava se apagando, ele subia ao monte. Ele colocava o véu e subia ao monte. Você tem subido ao monte? O monte é o secreto. O monte é o particular. O monte é o que ninguém precisa ver. Mas o Senhor precisa ver você lá. Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele ouve atentamente os seus filhos. Então vamos declarar que por onde o rio passar, tudo Ele vai transformar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam. Entende o que Ele faz? Pois leva a vida do próprio Deus. E Ele está onde? Ele está aqui, igreja, neste lugar. Eu quero sim, você quer? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero sim, eu quero beber fonte de águas vivas. Olha quem é a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio. Sua igreja, declare. Que flui do teu grande amor. Olha só. Águas que correm no trono. Corre no trono de Deus. Águas que curam. Por onde o rio passar, Ele vai transformar. Por onde o rio passar, tudo vai. Pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu quero sim, eu quero beber da tua fonte. Porque o Senhor, Ele é. Tu és a fonte, Senhor.
você pode aplaudir ao Senhor, é a Ele, é somente a Ele, a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. É com muita alegria no meu coração que eu chamo esta irmã que tem um espaço extremamente importante nele. A minha querida Efigênia, que o meu coração, ele deu pulos assim de alegria quando eu soube que ela estaria conosco. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus te use para abençoar as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Há uma graça de Deus, irmãos, nesse lugar, nessa manhã. Há uma graça de Deus pairando sobre esse lugar. Você pode dizer comigo? Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. O Salmo 46, ele diz que, eu costumo dizer que o Salmo 46 é o Salmo da confusão. É o Salmo que vai dizer que, ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes se abalem, no entanto há um rio, aleluia, cujas correntes nasce do santuário de Deus, morada do Altíssimo, onde Deus está entronizado no meio dela. Esse rio desce sobre as nossas vidas. E nós jamais seremos abalados. É essa fonte inesgotável, essa fonte que não para de jorrar, é essa fonte que desce da sua morada eterna e vem ser derramada sobre as nossas vidas nessa manhã. E a Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor eternamente. Eu quero dizer para as minhas irmãs que estou aqui nesta manhã com muita alegria. Eu vinha dizendo à minha irmã mesmo de sangue, Carla, que está aqui comigo, que esses dias foram tão cansativos. Mas, irmãs, Paulo dizia que ainda que o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia a dia e de glória em glória. Então, eu estou aqui com muita alegria, com expectativa santa no Senhor, de que será um tempo precioso e oportuno para a nossa vida, para que durante todo o decorrer, não somente agora na manhã, não somente na hora das ministrações, mas na hora da comunhão, na hora do lanchinho, na hora do almoço, na hora em que estivermos interagindo uma com as outras, a multiforme graça de Deus continuará agindo sobre nós e efetuando sobre a nossa vida, tanto o seu querer como o seu realizar. Amém? É muito bom estar aqui com vocês e a alegria de vê-los não é só sua não, viu, Jéssica? Eu também tenho muita alegria no meu coração, uma gratidão enorme todas as vezes que sou convidada a essa casa, que amo, que considero também como minha casa, porque somos um só povo em Cristo Jesus. Amém? Então, nessa manhã, enquanto meditava a respeito do tema que vocês escolheram, um tema tão especial e profundo, Deus foi ministrando ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito daquilo que o Senhor, Ele tem comunicado ao nosso espírito. Eu acredito que nesses dias o Senhor, Ele está, de fato, como aquilo que nós cantamos nesta manhã, Ele está nos sondando, Ele está nos transformando, nos curando, porque há um propósito maior de Deus para os nossos dias, de que a igreja do Senhor seja levantada sobre a terra, com poder, autoridade e glória, para alcançar os perdidos. E esse povo vai ser eu e você.
seremos nós que estamos sendo aqui tratadas, que estamos sendo aqui esmeriladas, mas que quando essa obra for se avançando, Ele vai levantar você. Aí você pode dizer, mas irmã, e eu vou para onde? Não precisa ir, é onde você está. É aonde Deus encaminhar você. Isso vai começar na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na cidade e até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos começar nessa manhã falando um pouco sobre essa busca pela verdadeira essência de identidade e propósito. Mais do que um ministério, irmãos, mais do que necessariamente uma jornada da mulher de fé, ela se constitui como uma missão, não apenas como um ministério, não apenas como parte da nossa vida, mas a totalidade dela. Uma missão que envolve aprendizado, que envolve rendição, que envolve serviço e que envolve entrega. Onde cada uma de nós é chamada a reconhecer os nossos dons e as nossas habilidades. Onde nós somos chamadas a desenvolver as virtudes vistas na própria pessoa de Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, que quando nós citamos Romanos 28, que vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na continuidade ele vai dizer, para aqueles que de antemão foram chamados para serem a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, essas virtudes que nós herdamos do Senhor e encontramos nele, nós somos chamadas a desenvolver e colocá-las à disposição da missão maior, que é a missão celestial do Eterno, que Ele está efetuando sobre a terra. Ninguém tem uma missão própria, não é a minha missão, não é o meu ministério, não. Nós somos como bons colaboradores na missão eterna de Deus, e somos cooperadores com Cristo, assim como Ele foi nessa terra, para anunciar o amor de Deus, para manifestar a graça de Cristo Jesus e para anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vida de Jesus sobre a terra. No coração da fé cristã, irmãs, reside uma jornada para nós de autodescoberta e de crescimento. Isso está embutido, uma busca pela essência de identidade e de propósito. É preciso que nós adentremos nessas lacunas abissais do nosso ser. Aquela expressão que nós ouvimos, Deus chamando para Abraão, quando ele diz assim, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua tenda, vai para fora. Quando ele manda ele olhar para o céu, aquela expressão, sai para fora, aquela expressão no hebraico é lech lechá, e não é para fora, ele diz, volta-te para dentro. Por quê? Porque nós precisamos olhar para as nossas regiões abissais, precisamos olhar para dentro de nós, e ali naquelas lacunas, naqueles locais aonde muitas vezes ainda não tem a luz, nós precisamos convidar e pedir ao Senhor que Ele ilumine nosso ser. Então é uma volta para uma jornada de autodescoberta, mas também é uma jornada de crescimento, uma busca pela essência da identidade e do propósito, daquilo para o qual nós fomos criadas, daquilo para o qual nós fomos chamadas. Para as mulheres que seguem a Cristo, essa jornada, ela é permeada por muitos desafios únicos e oportunidades também extraordinárias de expressar tanto a beleza da fé em meio às complexidades da vida cotidiana, como o caráter de Cristo Jesus. E mediante tudo isso, uma proposta linda que o Senhor nos presenteou aqui nesta manhã, neste dia, através dessa imersão, de separar um tempo oportuno e propício para juntas refletirmos à luz da palavra de Deus sobre a verdadeira essência que carregamos. Qual é a nossa verdadeira identidade? Qual é o nosso propósito?
Uma palavra que nós temos ouvido tanto, mas que muitas vezes, quando se pergunta e se reflete lá no silêncio, lá no recôndito, né, no secreto, muitas vezes indagamos, e de fato, qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? Para que eu estou aqui? Onde vamos também, durante esse dia, partilhar experiências, vamos partilhar desafios e também celebrações pelas vitórias e que, com certeza, irão nos aproximar um pouco mais e sempre mais do coração de Deus e do propósito eterno, do destino profético para cada uma das nossas vidas. Algo especial, minhas irmãs, em um coração disposto a servir. Esse coração que está disposto a servir é aquele que encontra propósito nas pequenas ações. É aquele que enxerga beleza no cotidiano e no ordinário. E percebe como Deus usa cada detalhe para cumprir uma missão maior. Eu gosto muito de um texto que está lá, escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 4 ou 8, não me lembro bem agora, quando ele diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, ele está dizendo, fique atento na caminhada, sabe? Não espere que Deus se manifeste apenas de uma maneira extraordinária, o céu se rasgando, a terra tremendo, se abrindo, não, porque Deus se revela nas coisas mais simples. Deus se revela num canto de um pássaro, Deus se revela num pôr do sol, até se você pode contemplar, se você pode lembrar, o salmista, ele dizia isso, um dia discursa ao outro dia, não é? E muitas vezes, no nosso ativismo, no nosso imediatismo, no nosso automatismo, nós temos deixado de reconhecer o Senhor nas coisas mais simples. Então, há uma chamada de Deus para o nosso coração, para que nós possamos reconhecê-lo nas pequenas coisas. Eu não sei se você tem ouvido a mesma coisa que eu no meu espírito tenho escutado, mas há uma chamada do Espírito de Deus a retomarmos as coisas mais simples da prática cristã, mais simples da vida de intimidade, mais simples para retomarmos a essência das coisas, porque as coisas foram se avolumando tanto, as coisas foram tomando proporções tão grandes, tão gigantescas, que parece que agora, pelo excesso de estímulos que nós temos, a gente ficou insensível, ficamos desapercebidos quando Deus se manifesta, se expressa e fala conosco das formas mais simples. Mas Ele continua falando. Um dia continua discursando, a outro dia e falando da grandeza de Deus. Como o próprio salmista diz, quando eu olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Ele está falando de quê? Ele está falando da natureza, ele está falando da obra da criação, que anuncia, que expressa a grandeza de Deus. E aí ele vai dizer, e aí eu penso, o que é o homem para que tu o visites? Ou o que é o homem para que tu lembre deles? No entanto, um pouco menor que os anjos, tu o fizeste e coroaste de honra e de glória. Essa é você, minha irmã. Deus te coroou de honra e de glória. Então nós somos como verdadeiras meninas dos olhos de Deus. Então não somos algo de menor importância ou valor. Temos uma identidade firmada, nascida e alicerçada na pessoa bendita de Cristo Jesus. E precisamos nos lembrar sobre essas coisas, porque pelas distrações múltiplas dessa vida, nós temos perdido muitas vezes, inclusive a alegria de viver. Temos perdido o afã da presença de Deus. Parece que tem que ter todo um aparato, tem que ter uma música de fundo, tem que ter, sabe, todo um ambiente. Não, não precisa. Deus habita em nosso interior. Deus está conosco de dia a noite, de noite a dia. Como Ele mesmo disse àquela mulher samaritana, quando ela perguntou, olha Senhor,
Uns dizem que deve se adorar nos montes, outros dizem que é lá no templo em Jerusalém, aonde de fato eu devo adorar. E ele diz para ela: eis que a hora vem, e já chegou, aonde não adorareis, nem nos montes, nem em Jerusalém. Mas o Pai, Ele está à procura de adoradores. É assim? Não, Ele diz, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Quem são? Qual é a característica desse adorador? Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Ou seja, ele adora em espírito, mas ele adora também na verdade do dia a dia, lavando a pia, lavando os pratos, botando os meninos para tomar banho, tirando os meninos, né? A gente só não bota os meninos no varal, mas tem hora que até a gente pensa nisso. É lavando a roupa, é indo para a escola, é voltando. É na verdade de quem nós somos. Não precisamos fabricar um tempo, uma hora, um lugar, ainda que tenhamos um lugar secreto para estar a sós com Ele. Mas podemos adorar o Senhor em todo lugar, em todo tempo e realizando aquelas tarefas que muitas vezes a gente diz, meu Deus, isso aqui é importante por quê? Que importância tem isso? O Senhor está atento a isso? Pois deixa eu lhe dizer, não há púlpito e não há lugar mais precioso do que aquela cozinha, do que aquela pia. Ah, se você soubesse quantas vezes o Senhor falou comigo numa pia. Quantas vezes parecia que os meus olhos choravam mais do que a água que estava derramando da torneira. Porque o Senhor se encontrou em mim e eu nele. E quando há esse encontro, há um lavar regenerador por intermédio do Espírito e com base em sua palavra. Deus está fazendo isso nas coisas simples e ordinárias. Fique atenta, reconheça o Senhor em todo o seu caminho e não deixe o seu coração se estribar, ou seja, se perder, se desviar na grandeza do seu próprio entendimento. Amém? Então nós vamos compreendendo que esse partilhar, que esses desafios e que esse coração especial, ele se encontra quando nós estamos dispostos e dispostas a servir. Esse coração é aquele que encontra propósito nas pequenas ações, que enxerga beleza no cotidiano e ordinário, que percebe como Deus usa cada detalhe para cumprir uma missão maior. Se eu fosse compartilhar as experiências que eu já tive, aquilo que aprendi, minhas irmãs, através das minhas netas, porque aqui tem uma vovó de 6 netos, glória a Deus. Lá em casa, a frutificação e a bênção do Senhor chegou. Louvado seja Deus. Tinha 7, mas agora tenho 6. E quantas lições, quantas revelações, quanto aprendizado eu absorvo, eu adquiro. Eu sou encharcada através da vida das minhas netas e dos meus netos. Vocês não têm noção. Porque Deus, Ele continuamente, Ele está a falar conosco. Ah, mas eu não escuto. Deus não fala comigo. Pare um pouco. Porque não é Ele que está em silêncio. É muito mais possível que nós estejamos distraídas ou desapercebidas. Mas continuamente o Senhor está falando ao nosso coração. E eu lembro só de um momento em que eu estava com a minha Lulu, que Israel, Jéssica conhece, e nós fomos compartilhar uma palavra, um devocional. E ela trouxe algo tão grandioso para o meu coração, a respeito da vida de Paulo. E aí a gente pode dizer, mais uma criança? Pois é, porque a criança também carrega a porção e a centelha de Deus dentro dela. E se nós estamos nutrindo a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família da gloriosa presença de Deus, o que vai jorrar de lá é Deus, é a presença dEle, não é? Então nós precisamos estar abertos, não somente para dar, mas para receber. Mas de uma criança? Sim, de uma criança. Porque Deus, Ele opera tudo em todos.
Ele faz como quer, Ele usa quem quer e do modo que Ele quer. Então, quando nós estamos atentos, nós vamos enxergar essa beleza de Deus no cotidiano, no ordinário, e perceber como Deus usa cada detalhe para cumprir uma missão muito maior. É exatamente isso que representa estarmos aqui nesta manhã. É uma oportunidade de descobrirmos que nossas histórias de vida, que nossos talentos, nossos dons, as habilidades que nos foram confiadas, que recebemos como presente do Senhor, os sonhos que nós nutrimos, eles são ferramentas poderosas nas mãos de Deus, tanto para transformar a nossa vida, como para transformar a vida de outras pessoas. Se você ainda não viveu, minha irmã, essa experiência transformadora, eu quero te dizer que você nessa manhã está sendo convidada a experimentar essa transformação, porque você é parte desse chamado de Deus. A sua história, talvez você diga, quem se importa com a minha história? A minha história não tem nenhuma relevância. Não, a sua história é importante. A sua história, ela é única e ela pertence a você. E ela não seria o que é se não houvesse um propósito maior do coração de Deus. Seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, ele é único, ele é insubstituível. Então, eu queria orar com você neste momento e pedir ao Senhor que, assim como Ele já tem se manifestado nesse lugar, derramando graça sobre os nossos corações, que o Seu Espírito Santo, por obra, graça e misericórdia, use as nossas vidas, use a minha vida nesse momento, para transmitir aquilo que o Senhor tem liberado para nós, e que os nossos ouvidos, físicos e espirituais, estejam cativos e obedientes, e sujeitos à voz do Espírito de Deus, para que Ele traga alimento, para que Ele traga vida sobre a nossa vida, e para que a gente seja, mais uma vez, tocado pelo Senhor. Vamos orar? Você pode ficar em pé comigo mais uma vez? Fique de pé, baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pense em Deus, o eterno Pai. Pense em Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Pense no Espírito Santo, nosso Deus presente, amigo e companheiro, aquele que nos instrui em toda a verdade, aquele que testifica em nós a respeito das verdades de Deus, aquele que traz luz e convencimento à nossa alma, de modo que toda resistência se queda-se diante da sua voz. Pai, quão maravilhoso é estar neste lugar. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos conduziste aqui. Sabemos que não foi apenas um convite, não foi apenas uma chamada de uma irmã para participarmos deste dia, mas antes que qualquer coisa, foi o Senhor que nos atraiu aqui. De modo algum estaríamos aqui de pé em Tua presença, se não for a Sua poderosa mão a nos guiar, a nos levantar e nos sustentar em Sua presença. Nós Te damos graça por esse dia tão maravilhoso que o Senhor criou. Um dia para nós nos alegrarmos em Sua presença. Um dia, Senhor, para nos deleitarmos no Senhor. Um dia onde nós estaremos imersos em Sua palavra, em cânticos, em orações. Um dia onde nós estaremos atentamente ouvindo a voz do Seu coração, por intermédio de várias pessoas, por intermédio de vários irmãos e irmãs. Queremos Te louvar, Senhor, pela disposição do coração das nossas irmãs, por esse projeto lindo e maravilhoso ao qual elas se debruçaram, dedicaram com tanta excelência para receber, para orientar, para produzir esse ambiente agradável e oportuno
para estarmos juntos. Abençoe-as com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora, Espírito Santo de Deus, eu te venho clamar, rogar e pedir pelas minhas irmãs e irmãos que estão aqui presentes. Eu venho apresentar a minha vida, Senhor, porque eu me declaro dependente do Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus e por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Nos ensina, nos confronta, nos revela, nos dá entendimento a respeito da nossa identidade, da nossa primordial identidade. Nos dá entendimento a respeito do propósito para o qual, como mulheres, nós fomos formadas e para a qual nós fomos enviadas. E que haja a Tua graça, de modo, Senhor, que a Tua palavra, ela possa descer sobre a nossa vida, de maneira graciosa, bondosa e trazendo paz e refrigério ao nosso coração, mesmo se em algum instante ela nos confrontar. E a Ti, Senhor, nós dedicamos a nossa vida, as nossas ações de graças, o nosso louvor e todo o nosso ser, porque nós Te amamos de todo o nosso coração. E entregamos esse momento na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos fazer uma meditação a respeito desse texto, aonde eu quero trazer um pouco a respeito da identidade e propósito. Há um princípio entre os estudiosos da Bíblia chamado princípio das primeiras menções. O que é isso, minha irmã? É que quando nós queremos saber qual é o objetivo de uma palavra, qual é a verdade incutida a respeito de uma expressão ou de um conceito, nós precisamos buscar na Bíblia o primeiro lugar onde aquele conceito, onde aquela palavra foi mencionada. E o primeiro momento em que Deus vai falar sobre a mulher é aqui, em Gênesis 2, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor declarou: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Vamos ler nessa versão da NVI. Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Eva, ela é uma das personagens mais conhecidas da Bíblia. Ela foi a primeira mulher, como vocês bem sabem, a ser criada por Deus. E por isso ela é conhecida como a mãe de todos os viventes, a mãe da humanidade. Por meio dela, o Senhor começou a povoar toda a terra. Eva, junto com Adão, vivia em um jardim aonde habitava a plenitude do Senhor. Deus não criou, irmãs, o jardim do Éden para o homem cuidar, ainda que tivesse essa menção sobre o homem. Mas Deus criou o jardim do Éden para a presença dele habitar. Aquela mulher, Eva, ela desfrutava de um ambiente nunca vivido por alguém. E ela foi criada por Deus porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ou seja, quando Deus imaginou a criação da mulher, ele imaginou fazê-la já com um propósito. Então, você pode dizer, a mulher foi criada com um propósito.
Deus, ele decidiu criar a mulher para ela ser uma auxiliadora. Eva, ela foi criada com um propósito claro e definido. De quê? De ser uma ajudadora idônea, uma parceira adequada, uma aliada, que fosse semelhante àquele que Deus havia criado, Adão. Esse foi o propósito fundamental na criação da mulher. Essa palavra, quando nós vamos estudar, quando nós vamos pesquisar, ajudadora idônea, auxiliadora, no hebraico, ela significa kenegedo, que quer dizer adequada, que quer dizer completa, aquela que ajuda, aquela que empresta socorro. Kenegedo é citado 21 vezes no Antigo Testamento. Apenas 2 vezes fazendo referência a Eva, e outras 3 simboliza a força de um exército. Preste atenção para você entender o caminho daquilo que está sendo construído aqui. Ou seja, ela vai querer, ela tem o sentido de força de um exército. E em outras 16 vezes, ou seja, a maioria, a palavra Ezé se refere ao próprio Senhor como sendo o nosso próprio auxílio. Em nenhum momento, quando Deus cria a mulher, Ele a vê como alguém menor. Mas Ele traz sobre a mulher a figura do próprio Espírito Santo, transmitindo a ela a missão e a responsabilidade de auxiliar, de cuidar, e que em si ela carrega uma força e um exército para batalhar. Assim como havia um desígnio divino para a vida de Eva, esta finalidade, ela se estende para cada uma de nós, mulheres, que estamos presentes aqui nesta manhã. Continuamos a ser auxiliadoras, e esse objetivo original, ele não se perdeu com o tempo. Ele foi no início, na criação do Gênesis, mas ele continua reverberando sobre a nossa vida. Nós carregamos essa função, esse propósito, essa missão e esse chamado. É preciso que nós tenhamos clareza sobre o propósito, para que nós não tenhamos essa missão como algo árduo, como algo pesado, porque se nós estivermos desenvolvendo o nosso propósito como algo pesado e árduo, é porque ainda nós não entendemos. Estamos realizando na nossa própria força. Mas só que aqui a palavra vai dizer que não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo, que nós já recebemos esse encargo como de alguém que é forte como um grande exército para batalhar. E aqui, irmãs, assim como havia esse desígnio divino para Eva, esta finalidade também está estendida para nós. Às vezes, por causa das demandas, às vezes por causa dos desafios, das dúvidas, dos medos, das angústias ou dos próprios adoecimentos que muitas vezes somos afetadas, algumas de nós nos perdemos desse desígnio pelo qual fomos criadas e acabamos saindo da rota, acabamos nos desviando. Porém, quando uma mulher se perde do seu propósito original, tudo à sua volta fica confuso, vira uma guerra, e o seu lar se perde e deixa de ser um lugar seguro. Eu quero lembrar a você que o seu papel é fundamental no seu lar, que o seu papel é insubstituível no seu lar, que o seu papel com os seus filhos é insubstituível e ele é primordial. Seja você casada, seja você solteira, seja a sua participação na família, na vida do seu esposo, nos seus filhos, nos seus pais, o seu papel, ele é fundamental. Eva, em dado momento,
como nós bem conhecemos a história, ela se distrai e acabou abrindo mão do propósito inicial para o qual ela foi criada. E por isso surgiu uma grande confusão sobre ela. E o casal, que antes havia tido o privilégio de toda viração do dia, desfrutar da companhia do Eterno, a passear no jardim e a ter comunhão com Ele, agora são expulsos daquele ambiente celestial. Agora eles têm que lidar com um mundo caído, com uma natureza caída. Agora ele tem que lidar com espinhos e abrolhos. Agora ele tem que lidar com dores. Agora ele tem que lidar com fadiga e cansaço. Agora ele tem que lidar com a morte. Eu estou aqui, minhas amadas, para incentivar você a olhar para a vida de Eva e ser motivada e desafiada a nunca abrir mão da sua identidade e do propósito para o qual você foi criado. Eu acredito que essa seja uma das palavras mais pertinentes para os nossos dias, porque no contexto contemporâneo, no contexto da nossa geração, tudo aquilo que é concernente à mulher tem sido muitas vezes instigado, muitas vezes levado a ter um entendimento distorcido daquilo que de fato representa a importância e o valor da mulher. E por isso, por essa saída deste lugar primordial, por esse distanciamento do seu propósito, nós temos provado de tantos atropelos nas famílias e no meio das nossas gerações. Então é necessário que tenhamos entendimento e clareza de propósito. Como mulher, nós somos responsáveis por infundir vida no nosso jardim, ou seja, na sua casa, no seu lar, na sua família, proporcionando vida a todos que estão ao seu redor. Quando nós vamos falar sobre jardim, há uma expressão lá em Isaías, capítulo 58, verso 11, aonde o Senhor vai falar e dizer assim: eis que eu te guiarei continuamente, e serás como um jardim, eu te guiarei continuamente, saciarei a tua alma, e os teus ossos não secarão, serás como um jardim regado, cujos mananciais jamais secarão. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida, é fazer de nós esse jardim, é fazer de nós esse lugar aonde a presença de Deus habita, assim como habitava lá no Éden. É ter essa comunhão de nos recolocar em nosso propósito, é reafirmando a nossa identidade de filha, é afirmando e corrigindo as distorções que foram acontecendo ao longo das eras, aonde nos fez olhar para a mulher como um objeto, onde nos fez tratar a mulher como se fosse uma presença menos marcante, menos importante, de menor relevância do que o homem. Não, no princípio não era assim. No princípio era semelhante de valor a virtudes e a propósitos. Porém, muitas vezes nós saímos desse lugar e vimos o nosso próprio propósito de maneira distorcida. Por isso que eu tenho dito que o convite do Senhor é para nós retomarmos a prática das velhas coisas. É para nós tomarmos o princípio das primeiras coisas. É para nós nos apresentarmos diante do Senhor, como tem lá em Apocalipse, quando ele vai falar com a igreja de Laodiceia. Ele diz: olha, eu sei que vocês trabalham arduamente, eu sei que vocês rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, que era uma doutrina que não reconhecia a ressurreição de Cristo. Ele diz: eu sei que vocês têm se esmerado, no entanto, eu tenho porém contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. E aí sabe o que é que o Senhor diz? Ele diz: retornem e vejam, voltem atrás e vejam aonde vocês caíram. Lá vocês consertem-se e voltem às práticas das primeiras coisas.
É isso que o Senhor está nos reposicionando nesses dias. Não é simplesmente para que, como o mundo tem dito, a mulher seja empoderada. Eu tenho pavor essa palavra, empoderamento. O que é esse empoderamento? O que é que está embutido nessa palavra? O que é que traz a ideia de empoderamento? É de alguém que se sobressai sobre o outro? Porque é isso o que o feminismo hoje faz. O feminismo, ele tem uma narrativa de que é para dar o direito da mulher que foi subjugada durante muito tempo, mas não é isso que a gente vê na prática. O que a gente vê na prática é a mulher tomando um lugar que nunca foi dela e deixando o homem lá para trás. Isso também é tão antibíblico quanto a mulher ser maltratada, ser subjugada e ser abusada. Quantos estão me entendendo nessa manhã? E é preciso que a igreja, é preciso que nós tenhamos clareza da nossa identidade e do nosso propósito. Porque a palavra do Senhor não diz que nós somos empoderadas e fortes. A palavra do Senhor diz que é quando nós somos fracos que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa em nós. Então a ideia de ser grande, a ideia de ser poderosa, a ideia de ser, sabe, de estar à frente de tudo, isso não é uma ideia bíblica. Isso não é uma ideia que está alicerçada com os princípios de Deus, não. A palavra do Senhor diz que João disse, quando viu Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua. Não há como eu dar glória e receber glória. Não há. Ou eu dou a glória a ele, ou eu recebo a glória para mim. E aqui nós vamos entendendo o propósito e a identidade que o Senhor nos forjou. Ele nos fez filhas, mas ele nos também comissionou e nos deu uma missão de sermos alguém que representa a força de um exército para batalhar, alguém que é idônea, alguém que é parceira e aliada, juntamente com o homem, para quê? Para que a família, ela possa ser estabelecida como lugar de paz, como lugar de segurança, como lugar de abrigo. Não há nenhum sucesso, minhas irmãs, não há nenhum sucesso que vai valer a pena na nossa vida se a nossa casa estiver em ruínas. Não há nenhum tipo, sabe, de projeto bem-sucedido se os nossos filhos estiverem destituídos e distantes da presença de Deus. O mundo hoje, quando fala sobre ser bem-sucedido, diz assim, é porque se ele fizer uma faculdade de medicina, se ela fizer uma faculdade de direito, se ela fizer uma faculdade de jornalismo, tem aquela mentalidade de formar o homem, ser humano, para o mundo. Mas tem se distanciado da ideia de formar homens e mulheres tementes a Deus. Quando a própria palavra do Senhor vai nos dizer que vai passar o céu, vai passar a terra, mas é a palavra do Senhor que vai permanecer para sempre. Efigênia, você está dizendo que isso não é importante? Não, eu não estou dizendo que isso não é importante. Efigênia, você está dizendo que isso daí é para que a gente não se prepare, para que a gente não incentive os nossos filhos? Não, eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que aprenda a colocar o que é importante no lugar de importante, mas preserve a prioridade, aquilo que é prioridade. Não inverta os valores. Não ache que se o seu filho for bem-sucedido economicamente, socialmente, academicamente, ele alcançou o topo e a sua missão foi completa. Não. A nossa missão é levar os nossos filhos a Cristo e mostrarem a Ele que há só um Deus, há um só Salvador, há um só Senhor, pelo qual nós devemos dedicar a nossa vida em rendição a Ele. Essa é a nossa missão. E todas nós precisamos abraçar essa causa, não como algo pesado, não como algo dolorido, porque não há missão e nem privilégio maior do que levar alguém a Cristo. Mas como levar? Como transmitir essa mensagem? A gente não está falando aqui de uma pregação. Alguns dias atrás eu estava em uma igreja e um irmão, ele me fez uma pergunta e ele disse, irmã Efigênia, eu tenho dedicado a minha vida
a buscar o Senhor, ore, um jejum, pedindo o poder de Deus, pedindo a autoridade de Deus, o que é necessário. E eu conversei com ele sobre aquilo, de que, na verdade, nós vemos a autoridade de Deus sobre a vida de alguém. Não é quando ele pula no púlpito, não é quando ele fala em mistérios, não é quando ele é usado em dons de revelação, de sabedoria e de conhecimento. Irmãs, isso é o carisma de Deus, isso é o Espírito Santo, nada tem do homem, isso é dom de Deus, só. Não se impressione com isso. Mas uma vida transformada é uma vida de caráter. Uma vida transformada e cheia do Espírito Santo é quando nós exercemos aquilo que nos foi confiado na excelência do Senhor. Então, ser o melhor pai para o seu filho, ser a melhor esposa para o seu marido, ser a melhor mãe para os seus filhos, ser a melhor filha para os seus pais, ser aquela amiga fiel, leal, que quando a amiga abre o coração, no outro dia, como dizia Lázaro, não está no jornal da fofoca, né? Não está na primeira lista do jornal. Não, de saber guardar, de saber ser confiável, de saber ser discreta, de saber ser modesta, de saber ser amável, de saber ter boas virtudes. Como o próprio Paulo, ele diz, seja tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for de boa fama, se seja justo, que seja verdade, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que vai identificar alguém que é cheio de Deus, que vai identificar alguém que carrega de fato a mensagem de Deus, porque não se trata do que eu vou pregar, mas se trata do que eu vou viver. Não se trata daquilo que eu vou anunciar. Eu não preciso me preocupar em ser uma boa pregadora, mas eu preciso me esmerar sim em carregar a mensagem de Deus na minha vida, e aonde quer que Ele me enviar, o bom perfume de Cristo possa ser manifesto naquele ambiente e mudar vidas e tocar vidas e alcançar vidas para o louvor e a glória do Senhor. É nisso que nós devemos nos dedicar. É nisso que nós devemos zelar. Não em termos uma mensagem, mas em sermos a mensagem de Deus ao mundo. Em podermos expressar o seu amor através da verdade, através dos atos, através da palavra que edifica, né? Como o próprio Senhor diz através de Paulo, que a gente só abra a boca para transmitir graça e conhecimento àqueles que nos ouvem. Se não vai edificar, fique calado. E aí o sábio Salomão disse que se a gente não tiver o domínio sobre a nossa língua, a gente de modo algum vencerá nada. A gente precisa aprender a dominar os impulsos e instintos carnais, para que o Espírito possa ter a prevalência sobre nós. E isso, como é que a gente vai conseguir? O jejum, irmãs. Por isso que a prática do jejum é tão necessária, porque o jejum, ele não move o céu, mas ele subjuga a carne. O jejum, ele não abre, sabe, um acesso. O acesso já foi aberto, pleno e perfeito, pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas o jejum, ele vai domesticar a nossa carne. Ele vai subjugar os nossos instintos, de maneira que o Espírito vai ter mais fluência. Nós vamos ser mais sensíveis à voz do Senhor. Nós vamos estar mais sujeitas àquele falar e àquele orientar do Espírito. E quando Ele falar alguma coisa, nós vamos sentir muito menos resistências para obedecer, não à nossa vontade, mas à vontade dEle. E para isso nós precisamos entender identidade e propósito. Não na perspectiva deste mundo, mas na perspectiva da palavra de Deus. Em segundo ponto, eu quero pensar ainda sobre Provérbios 31, 25. Quando eu pensei sobre esses dois temas, identidade e propósito, o Senhor disse, fale sobre aquela que é a mãe de todos os viventes, mas fale sobre aquele modelo de mulher, que é chamada de mulher virtuosa. E Provérbios 31, 25 vai dizer assim, reveste-se de força e dignidade, e ela sorri diante do futuro.
Essa mulher de Provérbios 31 nos leva a questionar: quem é essa mulher? Uma mulher que diz que o seu próprio marido diz que ela é mais valiosa do que os rubis. Uma mulher exaltada pela Bíblia e pelo seu próprio esposo como uma mulher virtuosa. Alguém que se veste de força e de dignidade. Essa mulher, irmãs, ela é uma mulher que é encontrada e escondida em Deus. Ela desafia os padrões do seu tempo. E ela confronta o comportamento da mulher moderna. Ela confronta a mim e a você em nossos dias. Essa mulher é uma mulher que decidiu se guardar em Deus, que encontrou refúgio, que encontrou um lugar seguro e decidiu fazer de Deus a sua morada. Onde você tem sido guardada? Qual tem sido o seu lugar de refúgio? Qual é o teu lugar seguro e de descanso? O salmista, no Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele pode dizer: Deus meu, em quem me refugio, tu és o meu descanso. Quando deixamos de olhar para o futuro com a expectativa bíblica ou celestial, somos tomadas de ansiedade, pois nossa visão humana e caída vê apenas um futuro incerto. Você acha que é por acaso que hoje nós temos uma estimativa tão gritante e agravante de transtornos de diversos padrões, de diversas disfuncionalidades? Temos uma estimativa de que até 2030, que é logo ali, uma das patologias que mais matarão as pessoas é ansiedade e depressão. E o que está como base? Está como base, como gatilhos de adoecimento, a ansiedade. Uma ansiedade que, quando olha para o futuro, não vê esperança. Quando olha para o passado, vê dores. Quando olha para o futuro, vê desesperança. Essa mulher que a Bíblia nos mostra, porém, ela tem uma força que não vem dela mesma, pois ela sabe que é vulnerável, ela sabe que é improvável, que é fraca, mas ela tem consciência da verdade de possuir um Deus que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso ela pode descansar em segurança. Ela crê no Deus que sempre usou as pessoas mais improváveis, as pessoas que a sociedade e que estavam à margem de tudo aquilo que era provável de ser usado. Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele olha para quem? Eliabe, o mais alto, o mais bonito, o mais forte. Jamais Samuel iria pensar em Davi, até porque nem o pai de Davi lembrava dele. Quando Josué entra com os espias, quando ele entra em Jericó, ele jamais imaginou que a pessoa que iria dar guarida a ele seria Raabe, uma prostituta. Não, seria impossível pensar algo assim. Ou seja, é o improvável, é aquele que, na sua vulnerabilidade, quando é colocada diante do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, ao meio-dia, no tanque de Jacó, no poço de Jacó, se tornar a missionária de toda Samaria, ganhar toda aquela cidade, jamais, improvável demais. Até porque uma mulher jamais poderia falar com um judeu, não uma mulher samaritana. Nós vamos vendo as costuras de Deus por entre a palavra do Senhor, nos mostrando e nos convidando a não fugirmos desse lugar, não tomarmos essa coraça de empoderamento que o mundo nos empresta.
que o mundo nos dá, que o mundo quer nos presentear. Não, mas a nos desnudar. Nos desnudar de nós mesmos e nos apresentarmos diante do Senhor, não escondendo a nossa vulnerabilidade, não escondendo a nossa improbabilidade, não escondendo a nossa pouca força, mas sempre nos valendo da força do Senhor, porque a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Talvez seja exatamente por isso que não existe outro tipo de pessoa, apenas os fracos, nas mãos de um Deus forte. Não se permita, minha irmã, ficar abatida ou desesperada, ou parte da sua história ser uma parte de vulnerabilidade. Viver intensamente os dias difíceis e suportar os processos dolorosos são necessários. Isso lhe dará a autoridade de quem venceu nele e para a glória dele. Porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Seja forte no Senhor e viva a vontade do Senhor e não a sua. Os processos, eles se fazem necessários para revelar a nossa limitação. Os processos, as lutas, as provas, eles se fazem necessários para revelar a condição do nosso coração. E eu quero encerrar nesse momento dizendo que essa mulher virtuosa, ela é forte e não teme a neve, ou seja, ela não teme os dias sombrios, ela não teme as tempestades, porque ela tem um Deus que é forte e é presente em sua vida. Lembre-se que a nossa força, ela vem do Senhor, e nosso valor, ele está nele. O nosso valor não está nas nossas habilidades, no quanto nós temos capacidade de fazer e de realizar. Não está naquilo que nós sabemos fazer, que nós desenvolvemos o talento para fazer, mas que nós possamos viver por propósito e não permitindo que os dias maus dominem a nossa vida. Porque a mulher que está escondida em Deus, ela pode relembrar o passado com paz, ela pode viver o presente com força e ela pode olhar para o futuro com alegria, apenas por um motivo, porque ela vê Jesus em todo o tempo e em todo o lugar na sua vida. Eu quero encerrar nesse momento, dizendo para você que o convite de Deus para a nossa vida é adentrar no seu descanso. Alguns dias atrás, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração sobre descanso. E Ele dizia assim para mim, e eu quero compartilhar isso com você. Ele disse: eu quero que você seja a minha Betânia. A Betânia não era nem uma cidade, a Betânia é um povoado que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Um povoado que o significado do seu nome é lugar de miseráveis, lugar de pobres. Por quê? Porque Betânia era um lugar de refúgio de leprosos, mas era um lugar que foi visitado por Jesus por mais de 12 vezes. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai ver Jesus indo tantas vezes como foi a Betânia. Porque Jesus, Ele habita com o contrito e quebrantado de coração. Jesus, Ele deseja que a minha vida e a sua, ela seja o lugar de seu repouso. Jesus, quando Ele ia a Betânia, Ele não ia como Ele ia da mesma forma para Cafarnaum. Para Cafarnaum, Ele ia para ensinar os doutores da lei. Ele entrava no templo para ensinar as escrituras, para falar das escrituras e expor o seu conhecimento, para ensinar as pessoas que lá estavam. Mas quando Jesus ia para Betânia, Ele ia para a comunhão com Lázaro, Marta e Maria. O Senhor deseja que eu e você sejamos a sua Betânia. Assim como Ele fez de nós a sua morada e a sua habitação, Ele deseja que nós sejamos o descanso dele. O lugar aonde Ele vem
para ter comunhão, o lugar aonde ele vem para ter prazer e intimidade. Vamos ficar de pé? Vem para cá, Israel. Vem para cá, Jéssica. Aleluia. Enquanto nós vemos um apelo secular e do mundo gritando numa direção, nós vemos o Espírito de Deus comunicando outra. Nós somos o povo da contramão, gente. Nós não somos iguais a todo mundo. Aquela voz que ouvimos das nossas mães há muito tempo, quando dizia: mãe, deixa eu ir. Não, você não vai. Mas mãe, todo mundo vai. Todas as minhas amigas vão. E ela dizia o quê? Você não é todo mundo. O Espírito Santo está dizendo a mesma coisa. Você não é todo mundo. Você é a minha menina. Você é a obra das minhas mãos. Eu te criei com uma identidade. Não foi uma identidade qualquer, foi identidade de filha. Eu te criei não para você viver distante, para você viver perto. Eu te criei não para você ser um deserto, mas para você ser o meu jardim. Aquele que eu entro todos os dias, aquele que eu vou ali para estar, para habitar. Ai, irmãs, desfrute mais de Deus. Ele está tão disponível, tão acessível para nós. O véu foi rasgado, amém? O véu foi rasgado de alto a baixo. Não há mais nenhum impedimento. Não há nenhum obstáculo mais que se interponha. Ah, não, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele é o fiel advogado, aleluia. E se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, nós temos livre acesso, Denise, à presença do Senhor. A graça do Senhor foi revelada a nós por intermédio de Cristo Jesus. Então, por favor, não fica distante. Não fica distante do jardim. Não deixa a tua vida ser deserto. Deixa a sua vida florir na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há a fartura de alegria, a fartura de vida, a abundância. Jesus diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Está faltando alguma coisa, irmão? Não estou falando de ordem material, não estou falando de riquezas dessa terra, mas está faltando paz, está faltando alegria, está faltando comunhão, está faltando provisão do céu. Tem provisão do céu para a nossa vida. E sabe o que ele diz a respeito das nossas necessidades terrenas? Ele diz: já fui moço e já estou ficando velho. Nem queria, pastor, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus tem provisão para a nossa vida, amém? Deus tem provisão de abundância, de paz, de gozo, de alegria na pessoa bendita do Espírito Santo. Atenda, por favor, ao chamado do Senhor nesta manhã. Não fica mais distante do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor, Jéssica? Aleluia. Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Faça desta canção uma oração. Entregue ao Senhor e diga assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso.
Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Porque todas as coisas, sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem o quê? Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Que nada impeça você de se derramar nos pés do seu Senhor. Que nada te impeça, querida irmã, de ali se prostrar diante do Senhor e declarar que você necessita dele. Aleluia. Porque você é filha. Você é amada do seu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem o quê? Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor. Olha só, irmãos. Se há alguém aqui que deseja se colocar diante do Senhor, talvez renovar sua aliança com Deus, talvez as distrações tenham tomado proporções tão grandes sobre você e você se distanciou tanto desse lugar de intimidade e comunhão. Talvez você nunca fez isso e queira fazer. Talvez você está com uma dor tão grande que isso tem impedido de que você se lance aos pés do Senhor e possa desfrutar desse descanso. Se há alguém aqui assim, eu queria que você levantasse a mão no lugar onde você está, para que a gente pudesse orar juntas. Amém, 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 amém. Levante bem alto, por favor, não é para lhe expor. Há mais alguém? Amém. Há mais alguém? Eu quero colocar a minha mão aqui, irmãs. Amém. Olha só, se você está do lado de uma pessoa que levantou a sua mão, eu quero que você que está do lado se junte a ela, ore por ela. Seja boca de Deus agora. Seja instrumento do Senhor. Por favor, irmão, ora por essa senhora que está do teu lado. Há mais alguém aqui? Eu vou pedir para a Jéssica orar por mim. Amém? Há mais alguém? Se junte com essa irmã, comece a orar por ela, comece a interceder. O corpo de Cristo é assim. A gente vai ajudando um ao outro. A gente vai fortalecendo um ao outro. Não precisa ser alguém com título ou diferente para poder orar e interceder. Mas diante de uma necessidade, estenda a tua mão, ora e abençoa, porque você é filha de Deus. E a autoridade do Senhor está sobre você para ministrar sobre aqueles que necessitam. Amém? Há mais alguém? Então vamos orar? Jéssica, ora. Querido e amado Senhor, neste momento, Senhor, te apresentamos a vida destas tuas filhas, Senhor, que aqui, Senhor,
decidiram rasgar-se, Senhor, tirar ali, Senhor, o curativo, que muitas vezes, Senhor, nós estamos só deixando ali para que tampe aquela ferida, mas o Senhor é aquele que cura de dentro para fora. Tu és aquele, Senhor, que restaura a nossa vida, Senhor. Tu és aquele que nos dá ânimo, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor. Para onde eu irei? Se só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Para onde, Senhor, correrá a minha alma? Se ela só precisa do Senhor. Para onde irei eu, se não for para o braço do meu Pai? Para onde irá a minha alma? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem com Teu bálsamo, Senhor. Vem curando, vem libertando, vem transformando, Senhor. Vem fazendo algo novo, Senhor, porque já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu quero, Senhor Jesus, declarar na vida destas mulheres, Senhor, que elas tenham, Senhor Jesus, essa confiança de declarar que elas são Tuas filhas, amadas, queridas do Pai. E que de forma nenhuma, Senhor, o Senhor lançará fora. O Senhor cuida. Pode uma mãe rejeitar o seu filho, mas o Senhor jamais o desamparar o seu. Nós estamos firmados em Ti, Senhor. Nós estamos alicerçados em Ti, Senhor, porque Tu és fiel à Tua palavra. Então o Senhor será fiel conosco. Oh, amado de nossa alma, que a Tua mão, Senhor Jesus, esteja sobre a vida delas. Eu não sei, Senhor, a causa. Eu não sei qual é a angústia. Eu não sei, Senhor Jesus, o que está aí. Mas o Senhor sabe. O Senhor sonda. E o Espírito Santo, quando Ele vem, Senhor, Ele vem restaurando. Não é sobre expor, é sobre tratar. Não é sobre, Senhor, envergonhar. É sobre ser glorificado por Ti, Senhor. Aí há um filho meu. Obrigada, Pai. Porque apesar de nós, o Senhor nos ama. Apesar, Senhor, de termos a inclinação para o pecado, o Senhor nos ama. Tu não nos escolhesse, Senhor, porque viu algo de bom em mim, em nós, mas porque Tu és o algo bom. Tu és a essência, Senhor. Tu és, Senhor, o manancial cujas correntes alegram a cidade de Deus. Obrigada, Senhor, porque elas conseguiram, Senhor. Elas conseguiram tirar as correntes e dar o primeiro passo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu, o Senhor, o livrarei. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por ser um socorro. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, por cuidar de nós, por nos amar, nos tratar, nos transformar. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Nós Te oramos, Senhor, e Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.